Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Já quero pedir para você se inscrever aí no canal, deixar o teu like e vem conosco que hoje a gente tem um assunto aqui que talvez você já se perguntou, né, Lucas? Pois é, Daniel. Por que sofre o justo? Por que que o justo sofre? Hoje, então, nós vamos debater um pouco acerca desse tema, um tema muito relevante e que, com certeza, você vai ter muitas curiosidades que vão ser dispostas neste vídeo. E eu tô curioso, na verdade, porque todos nós no decorrer da caminhada, com certeza, eu tenho certeza que quem está acompanhando já fez essa pergunta. Isso. Poxa, eu sou justo e por que que eu sofro, né? Isso é uma pergunta muito comum quando a pessoa, principalmente, Daniel, quando a pessoa aceita Jesus e vem do mundo, né? Vem e ela então, quando aceita Jesus e vem para a igreja, a partir daquele momento ela quer o quê? Ter uma vida serena, uma vida tranquila, não ter sofrimento. Porém, nós vamos debater hoje e falar que tiveram vários personagens bíblicos que, além de ser justos, sofreram. Então, isso daí não é algo sobrenatural, é algo de Deus. E você vai entender hoje. E primeiramente, então já explica para nós aí, o que é ser justo? Pois é, o que é ser uma pessoa justa? Nós tivemos vários personagens na Bíblia que eram justos. E nós podemos citar aqui, Daniel, um dos principais personagens foi Jó, né? Porque Jó, o próprio Deus, dá testemunho dele. Não é um amigo dele que fala a respeito dele, não é uma pessoa da casa dele, a esposa dele, não. É o próprio Deus que fala. Que ele tinha algumas características. E uma dessas características era que ele era justo, né? Reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que é essa pessoa justa? Essa pessoa justa é ser bom, ser honesto na frente dos outros. Tudo aquilo que ele faz, ele tenta fazer o melhor para os outros. Ele não tenta ganhar vantagem em cima dos outros. Isso é uma pessoa justa. E só que além dessa característica que Jó tinha, olha só, ele também tinha outra que ele era íntegro, reto, íntegro. O que é uma pessoa reta, uma pessoa íntegra? Uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, é aquela pessoa que quando ela está lá no quarto dela, quando ninguém está olhando, ou em qualquer situação onde ninguém está olhando, ela ainda continua sendo ela. Ou seja, teve alguma oportunidade de passar a mão em alguma coisa, teve oportunidade de falar alguma coisa sem ninguém ver, né? Muitos de nós podemos falar algumas coisas, mas não, Jó, ele era íntegro, então mesmo quando ninguém estava olhando, ele era a mesma pessoa. Então isso é uma característica muito grande de Jó, né? E que quem deu essa característica, quem falou dessa característica, o próprio Deus falou sobre isso, sobre ele ser justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ah, entendemos. Então, né? O que é ser uma pessoa justa? Mas agora, então, aquela questão. Se a pessoa é justa, se a pessoa faz tudo certo, se a pessoa busca agradar a Deus, ser fiel a Deus, segue seus princípios ali, né, renuncia à sua vontade, seu interesse, mas por que, afinal de contas, ele sofre, então? Né? Bem, Seria para ser uma pessoa mais abençoada do mundo, né? para nós entender isso daí também, Daniel, nós vamos ter que falar algumas coisinhas antes. Como Jó era uma pessoa reta, justa, temente a Deus e que se desviava do mal, e quem falou isso foi o nosso próprio Deus, Jó, além de ser tudo isso, ele era o mais rico do Oriente, certo? Ele era o mais rico do Oriente, então ele tinha muitas propriedades e muitos bens. Mas, porém, a gente vê que mesmo tendo dinheiro, ele não se corrompia. Mesmo tendo dinheiro, Jó, ele era o mesmo dentro do quarto dele sozinho e ele era o mesmo na rua, na frente de todos em público, certo? Porém, além de o próprio Jó e Deus saber disso, tem mais um integrante nessa história que também sabia, o Satanás. Como que ele sabia? Porque a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, branindo como leão. Ou seja, o inimigo nos conhece mais do que nós mesmos. Ele consegue ver as nossas ações, as nossas atitudes. E ele conseguiu ver essas ações e atitudes de Jó. E quando tem aquele concílio no céu, que o livro de Jó trata lá, né? Que os filhos do Senhor se reuniram, e quando Satanás estava lá em cima também, nessa reunião, Deus é quem vai falar de Jó para Satanás. Observasse meu servo Jó. Então o próprio Deus já está dando a entender que Satanás está assim na terra observando os seus filhos. Satanás está nos observando. Porém, Satanás falou para Deus, indagou, né? Mas também o Senhor cercasse ele com uma grande muralha e tudo que ele toca a mão vira ouro?
tudo que ele toca prospera, desse jeito aí qualquer um te adora, né? Porque é desse jeito que o inimigo trabalha. Ele acha que tudo é barganha, né? Jó só adorava a Deus, o inimigo insinuou que Jó só adorava a Deus porque Deus dava as bênçãos para ele. Sim. Né? Então, mas aí o que acontece? Fala, toca na saúde dele, toca na família dele para ver se ele não vai blasfemar. Só que teve um grande, vamos dizer, problema para o Jó nessa situação, Daniel, que foi o quê? Que Jó não sabia dessa conversa. Sim. Né? Então, muitas das vezes, o mundo espiritual que nos cerca, nós não estamos vendo ou contemplando. E acontece coisas que nós não sabemos. E vem situações sobre nossa vida que nós achamos que não tem nada a ver, que não acontece, porém não é do algo natural, mas é sim de algo sobrenatural. E foi o que aconteceu com Jó. Jó não estava sabendo dessa conversa que teve lá no céu. Mas mesmo assim ele teve que ser provado. Boa colocação. Entendeu? Até porque, no caso, esse sofrimento tinha um propósito. Sim. Revelar quem Jó era. Para Satanás. Não revelar. Comprovar. Comprovar, né? Deus já sabia quem ele era. Já sabia. Né? Mas o próprio Satanás já sabia. Já sabia também. Já sabia. Né? Mas Deus, não, vou mostrar para ti, né? Para você não sobrar dúvidas de que É ele isso. me adora por quem eu sou, né? Porque eu dou. Porque nós adoramos a Deus por quem ele é. Sim. É. E... Então, Lucas, mas o sofrimento ele é pedagógico, né? Com certeza. Com certeza. Um dos motivos da gente sofrer também é esse, a gente aprende muito. Com certeza, porque a gente pode até falar das crianças um pouco, né? Às vezes tem que ser mais duro com a criança para ela aprender do que levar ali na manhinha, para aprender, Porque no deserto, quando nós passamos pelo deserto, né? Tem muitos hinos que falam, né? O deserto não é para sofrimento, é para aprendizado. Então, se durante o processo você saber que é para aprendizado e não blasfemar, não murmurar, muito mais rápido vai sair dele, né? Isso é um fato, foi o que aconteceu com Jó. Jó teve momentos que sim, ele indagou 16 perguntas, 16 porquês para Deus, né? Por que eu nasci? Por que eu já não morri no ventre da minha mãe? Por que eu já não... Né? Jó, então, ele teve esse momento ali que ele questionou a Deus, né? Mas Deus não o respondeu. Porque também Deus não responde a hora que nós queremos, e sim a hora que ele quer. Essa é uma grande situação na vida das pessoas. E o Jó fez 16 perguntas, você disse? 16, levantou 16 porquês. Porquês, né? E com certeza a gente já levantou também aí até mais, talvez, em algum momento da nossa caminhada, né? Por que isso, por que aquilo? E eu não estou dizendo que é bom sofrer, é ruim sofrer, né? É ruim. Mas como eu disse, ele é pedagógico. Às vezes a gente vai aprender tem algumas coisas que a gente só aprende através do sofrimento. Isso. Né? E aí Deus quer nos ensinar, e a melhor maneira é através do sofrimento. E a história de Jó é muito clara, né? Jó, ele era já o mais rico do Oriente, né? Passou por prova, perdeu dinheiro, perdeu a família, até os amigos deles, que eram homens que sim eram amigos e que eram para consolar, né? Acabaram dizendo, opa, Jó, você pecou, porque tu está sofrendo demais. Se tu está sofrendo demais, tu deve ter pecado muito. Né? Por quê? Porque, claro que eles estavam no período patriarcal, né? Não é mencionada as leis do Senhor naquele período ali, foi antes do Pentateuco. Porém, a gente vê que os amigos deles também eram homens que serviam ao Senhor, assim. Eram homens fiéis. Por quê? Porque eles deduziram que Jó pecou para sofrer. E hoje não é diferente. Né? A gente vê pessoas sofrendo e aparentemente não deveria, já coloca lá dizendo, não, esse daí deve ter pecado, esse daí fez alguma coisa aí que Deus está furioso com ele. Foi o que os amigos de Jó falaram para ele, né? Você está pecando aí porque tu está sofrendo porque você deve ter pecado e pecado muito. Né? Jó foi escutando, até que Jó se estourou. Né? Jó estourou porque não aguentou tanta retaliação assim. E ele sabia que ele não tinha feito nada. E no caso, assim, não é o caso de Jó também, não se encaixa em Jó, no caso, mas um dos motivos também que Deus permite a gente passar pelo sofrimento, muitas vezes é para a gente não esquecer de Deus. Amém. Né? Jó, ele não se encaixa nessa situação, não. Mas muitas vezes Deus permite sobre nós, né, sobre mim, sobre você, essa situação de sofrer,
pra gente se lembrar dele. Porque quando a gente tá É. sofrendo, a gente se volta mais pra Deus. É. Às vezes a pessoa... Aí tá um detalhe, aí tá um segredo aí também. Quer evitar muito sofrimento? Esteja sempre voltado pra Deus. Sempre arrependido, com o coração É. quebrantado. Porque tem pessoas que, assim, se ele começa a vir um tempo bom sobre a vida dele, uma bonança, ele já vira as costas pra Deus. É. Aí ele diz, não, vou permitir um sofrimento ali, que é pra ele não se esquecer É. de mim. Eu tenho que te falar que infelizmente é assim, né, Daniel? Infelizmente, por quê? Porque Deus, ele quer abençoar cada um de maneira sobrenatural, né? Deus tem a alegria de abençoar o justo. Tanto que tem alegria que deu o dobro das propriedades que Jó já tinha, Isso. deu o dobro. Tudo ele ganhou em dobro. Então a gente vê que o quê? O sofrimento é de Deus, não é porque a pessoa pecou, que a pessoa errou, que está sofrendo, não. E que esse sofrimento também não é vantajoso para Deus. Deus também não gosta de ver a pessoa ali sofrendo, mas ela sabe que é necessário. No caso de Jó ainda nem era necessário, porém Deus viu que ele foi fiel e ainda prosperou muito mais. Né? Sim. Então por causa da fidelidade. Fidelidade. E outra coisa também que a gente vê no Jó, né, que revelou os amigos, quem são os seus amigos. É. Né? Revelou quem eram os amigos dele. E trazendo para nós também não é diferente. Às vezes a gente diz, eu tenho um monte de amigos, tenho um monte de pessoas. Aí eu digo, não, vou permitir um sofrimento aí na tua vida para você ver quem realmente são os seus amigos. É. Né? Então o sofrimento ele revela também. Os amigos de Jó, claro que no primeiro momento, né, eles ficaram ali 7 dias ao lado de Jó, porque Jó estava chagado, ferido, né, seco, e eles nem reconheceram Jó, mas se compadeceram de Jó. Porém, ao ponto da narração deles, acabaram ali desviando ali, né, de Jó e acabaram acusando Jó ao invés de consolá-lo. Né? Exatamente. E tem mais ponto positivo também, esse sofrimento aí, né? Outro também ponto assim que eu vejo também, que, por exemplo, se você tivesse a oportunidade de conversar com o Jó hoje, né? Certamente ele teria muitos conselhos bons para nos dar, né? O sofrimento ele também tem essa característica, ele nos traz experiência para a gente aconselhar outro. Porque às vezes quando a pessoa vem, eu tô passando por uma situação assim, aí você já passou por aquilo, você já sofreu daquele jeito, naquele mesma situação, aí você tem um argumento para aconselhar aquela pessoa. Isso é importantíssimo, né, Daniel? Porque quando a pessoa ela passa por aquele momento, fica muito mais fácil de explicar. Se você já passou por uma situação que aquela pessoa está vivendo e você sabe como passar aquela situação, que é melhor aprender pelos erros dos outros do que dos nossos. Então, se a pessoa já está passando e você já passou e conseguir aconselhar para aquela pessoa ali diminuir o sofrimento, aí é melhor ainda, né? Exatamente. Mas basta da pessoa escutar também, né? Porque tem muitos que não escutam conselhos, né? Querem resolver a situação. É bom, por um lado é bom, mas se você conseguir ouvir um conselho, acatar aquele conselho e praticar aquele conselho para sair mais rápido, é melhor ainda, né? Verdade. Tem mais características também que você quer trazer agora aqui? Sim. Além de Jó, né, ser um homem reto, justo, temente a Deus, esse justo fala sobre o raciocínio, né, a razão. Né? O justo trabalha com a razão e não com o sentimento. Né? Sim. Então, às vezes você tem um sentimento, porém você tem que ir pela razão. Né? Tanto que Paulo vai nos dizer, né, lá em Romanos 12:1, apresentei o vosso corpo como culto racional a Deus, né? O nosso corpo é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente tem que prestar contas a Deus de forma racional, não sentimental. Claro que a gente vai sentir as emoções da presença de Deus, tudo mais, mas nós adoramos a Deus não pelo sentimento, mas pela razão, porque nós temos a plena certeza que Ele existe. E uma pessoa justa também, ele anda mais pela razão do que pelo sentimento. Outra coisa também interessante que é assim, eu estou servindo a Jesus e agora então quer dizer que eu vou sofrer. Né? E, na verdade, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente está sujeito também. Isso. Né? As doenças, a gente não tem um corpo glorificado ainda. Né? A gente ainda não mora num lugar onde as ruas são de ouro. Então a gente vai ter esses sofrimentos, dificuldades ainda, pelo fato de onde a gente está inserido ainda, no mundo que a gente está inserido. Né? É verdade, né? Mas, se a gente continuar sendo fiel, né? Esse sofrimento vai só nos trazer experiência.
Isso. E entender que as atitudes nossas também influenciam nisso, porque se você é um mau devedor, um mal pagador deve, essas ações vão ter consequências, né? Então, às vezes a gente tem que orar a Deus, pedir a Deus se é o caminho correto, porque uma ação nossa sem a direção, às vezes vai ter consequência. E essa consequência não pode ser boa. Então a gente não pode julgar a Deus, né, tributar a Deus o sofrimento por conta das nossas ações, né? Não, eu diria assim, mais da metade do pessoal que sofre por causa das próprias escolhas. É, É porque comprou algo que não deveria ter comprado, isso. é porque pediu demissão numa empresa que não deveria ter pedido, é porque foi num lugar que não deveria ter ido. Mais da metade do nosso sofrimento, na verdade, é porque a gente busca os problemas, né? É isso aí, Daniel. Então, se conseguir ali já diminuir esse problema, e mesmo assim está acontecendo, descansa no Senhor, porque tudo tem um propósito debaixo do céu, né? Deus tinha um propósito sobre a vida de Jó, era notório, né? Provar ali que ele era justo e fiel, né? E Jó provou. Então teve um propósito, né? Deus não prova ninguém por nada, né? Nós temos que passar da aprovação para sermos aprovados. Eu digo assim até, o sofrimento é ruim, tempos ruins não é legal nem de lembrar depois, mas se a gente está aqui hoje, se você que está assistindo está na situação melhor hoje, é por causa do que você passou lá atrás. Isso aí. É consequência. Ah, mas se eu pudesse, eu não teria vivido. Talvez se você não tivesse vivido, você não estava onde você está hoje. Isso aí. Então aquele sofrimento, de certa forma, como José disse, né? José disse assim para os irmãos dele lá, quando eles pediram perdão para ele, disse, não, ó, Deus transformou o mal em bem. Ou seja, era necessário ter passado pelo poço, pela escravidão, para me tornar governador. Então o sofrimento... Isso aí, ele tem seus propósitos. Tem os seus propósitos e seus resultados. Certinho. Pessoal, a gente deixou essa palavra aqui sobre por que o justo sofre. Então, fazendo um resumo para você entender, né? O justo sofre não só por causa da culpa dele, às vezes há um propósito. Sofre para que você aprenda que o sofrimento ele é pedagógico, revela quem está do teu lado, quem vai ficar do teu lado no dia da angústia, no dia da crise financeira, no dia da doença. Então, o sofrimento, o justo sofre por vários motivos, né? Por um deles está nesse mundo inserido, né? Não tem como sair deste mundo, né? Vai ter que sofrer as leis, as consequências deste mundo. Né? Mas o importante é que se Deus está te provando, né? Ele está provando para provar, né? Deus não coloca ninguém numa situação só para ver aquela pessoa sofrer, né? E entender que no final esse propósito aí pode gerar muitas ações positivas sobre a sua vida, né? Certinho. E você conta para nós aí alguma experiência que você já teve assim, que hoje você agradece a Deus e diz, poxa, graças àquele momento lá, eu fui direcionado por outro caminho, eu tive outra visão, entendi as coisas de outra maneira. Conta para nós e compartilha com a gente aí. É isso aí. Pessoal, nós agradecemos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e nos ajudar nessa jornada. Até a próxima. Até mais.